Dicionários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Bob, você mencionou sobre o ministério de Cristo. Eu não acho que o poder de Deus nunca enfraqueceu no seu ministério, de maneira alguma. Se havia uma diminuição dos milagres, era porque eles não vinham para ele. Eles estavam assustados que eles seriam excomungados das sinagogas se eles viessem. Então, eles não gostavam do Nazareno, né? Isso era o outro lado do seu ministério. Eles não vinham para ele para ser curados. A situação era ruim assim. Aqueles que vinham eram curados. Eu não acho que o poder dele diminuiu. Eu sei que não. Mas agora o homem, eu acho que isso é outra história. Eu, na verdade, não estava falando do poder para ministrar, né? Eu estava falando, na verdade, da manifestação do seu poder. Sabe, na última semana do ministério de Jesus, antes dele ser crucificado, ele estava indo para o templo diariamente curando as pessoas. Sim, Então, certo. o que eu queria dizer é que havia muito mais pessoas sendo curadas no começo, e isto, na verdade, como você mencionou, era para chamar a atenção das pessoas. Quando você olha para o livro de Atos, você vê o mesmo tipo de padrão. E isto não quer dizer que o poder de Deus... Eu não sinto que foi diminuído em Atos 28, sabe, contra Atos 2. Eu acho que a manifestação disto era diferente. A manifestação do poder de Deus, os sinais e maravilhas, eram muito mais em Atos 2, 3, 4, 5, 6, os primeiros capítulos, do que foi, sabe, mais tarde no livro de Atos. Mas isso não quer dizer que o poder foi diminuído, mas a manifestação do poder Certo. foi diferente. E eu acho que isto, né, seguindo com o seu pensamento, isto é um padrão que nós vemos. Sabe, os sinais e maravilhas é para chamar a atenção das pessoas. Não quer dizer que Deus não faz milagres ainda, como você mencionou. Deus sempre está fazendo sinais e maravilhas. No ministério de Paulo, eu acho que o exemplo que diz, eu não sei qual capítulo, mas diz que através das mãos de Paulo, maravilhas extraordinárias foram feitas. Simplesmente ele orando através de um lenço, isto foi feito. Então, isto foi no ministério de Paulo, muitos anos depois que a igreja começou. Então, eu acho que nós vemos isto, podemos ver esse padrão na igreja. Mas, sabe, a minha pergunta, o meu pensamento em relação a isto estamos vivendo num tempo onde o mal está aumentando. Nas nossas orações, eu sei que a oração do Centro Familiar de Adoração, esse ministério, nós queremos que Deus se mova com sinais e maravilhas. Certo. Queremos ver Deus se mover desta maneira. Por que que E ele está... Eu não estou dizendo que ele não está, ele está se movendo. Ouvimos testemunhos Mas às não vezes. tanto quanto nós gostaríamos. Certo. Mas por que não está se movendo? Às vezes nós dizemos, e eu digo nós de modo geral, né, os pregadores, dizemos, Deus está esperando por nós, e às vezes falamos, estamos esperando em Deus. Qual que é? Qual que é a verdade? Ou é os dois? É a nossa culpa? Ou é o tempo de Deus? Será que faz sentido? Sim, faz sentido. Quando nós começamos o Centro Familiar de Adoração, eu já pensei sobre isso muitas vezes. Havia uma unção do Espírito Santo que era poderosa em quase todos os cultos, mesmo quando nós estávamos num outro prédio atrás da propriedade, né, no Holiday Inn, quando começamos, e nós anunciávamos que íamos orar pelas pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, e muitos vinham e muitos eram batizados. E uma unção para pregar, as pessoas sendo salvas. E era Deus chamando a atenção. Ele queria edificar aquela igreja. E eu acho que isso acontece muitas vezes. E nós gostamos de dizer que é a nossa culpa, e muitas vezes é a nossa culpa, mas muitas vezes não é também. E você não pode forçar Deus a fazer qualquer coisa, certo? Ele faz o que Ele quer fazer, e eu creio que o Senhor ainda cura.
E alguém falou assim: bem, se você jejuar 40 dias, você vai receber grandes milagres de cura. Eu não acho. Isso pode estar errado, mas eu não acho que é assim. Se esse é o caso, então, esta mania de jejum que está, acontecendo hoje, pelos últimos 5 anos, eu não escuto muitas pessoas sendo gloriosamente curadas, milagres ou coisas assim entre este grupo. Eu não escuto nada. E eu sei que o jejum faz um bem, abençoa eles, ajuda eles e é de Deus, desta maneira. Mas, o Senhor quis que essa igreja fosse edificada. Então, eu notei, o mover do Espírito Santo era muito maior do que até agora, porque a igreja já foi construída. Agora eu posso estar errado em tudo isso, mas nós gostamos de falar do que você acabou de dizer, um tempo atrás, que a nossa culpa é de Deus. Bem, não é a culpa de Deus. Correto. Sabemos disso. Certo. Mas há um sentido, e eu acho que o Bob está correto sobre isso. E eu creio completamente. Há um tempo que você não pode fazer Deus fazer alguma coisa. Agora temos que estar prontos, é claro. Nossos corações têm que estar preparados. Eu entendo isso. Mas eu acho que o Espírito Santo, ele vai nos dirigir corretamente em fazer essas coisas, fazer isto. Existe um sentimento de tempo, mas eu acho que também existe algo que tem que ser dito sobre ser pentecostal. Eu já pensei muito sobre isso ultimamente. Nós falamos, e sempre falamos dos dons e da unção e tudo mais, mas o que é o Pentecostes? O que é? É um dia da colheita. É uma celebração da colheita. O Pentecostes deveria ser sobre a colheita, uma colheita de almas. Isto é quando o Espírito Santo foi derramado. Verdade. Bom. É o Pentecostes. Isto é a redenção. Pedro pregou para 3.000 pessoas que ouviram Cristo e eles nem foram salvos. Mas ouviram Pedro e eles foram salvos. Você está falando de um poder, um mover poderoso do Espírito Santo que caiu. Para quê? Para a colheita. Por quê? Para a colheita. Certo. Mas é isso que estamos falando. Os sinais. O mover do Espírito. Os sinais, prodígios e maravilhas são, de acordo com Marcos 16, uma confirmação da palavra. Então, quando nós vemos a igreja primitiva dizendo para eles, dizendo para Israel: você matou o seu Messias, se você aceitá-lo, você pode ter remissão de pecados, e aí eles vão para o portão Formosa e fazem o homem aleijado desde o seu nascimento ser curado. O que isso produz? Uma colheita. Uma colheita. Tudo é em relação à colheita. Então, para ser pentecostal, é você concentrar na colheita. Se nós concentrarmos nos dons, se concentrarmos nos milagres, eu acho que vamos estar desviados. E o anticristo, quando ele aparecer nos últimos 7 anos, ele vai fazer, produzindo sinais, prodígios e maravilhas, enganando a muitos. Deuteronômio 13 nos alerta que os sinais, na verdade, são feitos. Mas aquele que faz o milagre te desvia da verdade da palavra de Deus. Então, Deus está nos testando para ver se nós estamos conectados com Ele, nosso coração. Então, sinais, prodígios e maravilhas são uma confirmação da palavra que deve ser dada para a colheita. E eu acho que é isto que o Pentecostes deveria realmente ser. Não é simplesmente uma experiência, mas é para equipar o povo de Deus para trazer uma colheita. O Pentecostes, é isso que era. A festa dos trigos. Certo. Era a semana do trigo, que foi trazido. E isto, eu acho que é o que representava. O trigo era a festa das primícias, e o Pentecostes era a festa que designava o trigo ser trazido. Tudo isto é colheita, é isso que Jesus morreu para prover. Então, o poder do Espírito Santo deve sempre ser a colheita. O seu ministério sempre foi em relação à colheita. Verdade. Certo. Eu vi da minha casa, 30 anos atrás, eu assisti centenas, milhares de pessoas correndo nos corredores. Isto é o Pentecostes. Certo. Isto é a colheita. Sabe, acompanhado com sinais, prodígios e maravilhas que confirmam a palavra relativa à colheita. Na minha mente, o Pentecostes é a colheita. E os sinais, prodígios e maravilhas serão liberados em tempos diferentes para que Deus possa confirmar a obra do seu Filho Jesus Cristo que Ele fez por nós no Calvário. É para isso que serve. Não é um show. E nós
Nós dirigimos nas ruas de Baton Rouge e vemos sinais de algumas igrejas que tem um sinal Deus de milagres. Tipo, nossa igreja tem milagres, vem receber o seu milagre. Os milagres têm que levar as pessoas para Cristo. Os sinais levam pessoas para Cristo. O batismo com o Espírito Santo é a colheita, trazer pessoas para Cristo. E eu acho que, especificamente, Deus escolhe derramar do seu Espírito numa medida melhor, mas quando Ele faz, é para confirmar a palavra de Cristo, é para confirmar a sua morte, sepultamento e ressurreição. Sabe, e esta é uma coisa que eu acho que as igrejas pentecostais e carismáticas, em particular, as duas juntas, é isto que está faltando grandemente, apresentando isto que o Lauren acabou de dizer. O propósito verdadeiro do Pentecostes, o propósito do derramar do Espírito Santo é muito mais do que ter um bom culto na igreja. É muito mais. E o irmão Torrance Nash ministrou na nossa última conferência de jovens. Ele estava falando de poder. Poder não é só dançar, poder não é só gritar, poder não é só arrepios. Nós, às vezes, como pentecostais e carismáticos também, nós somos culpados de apresentar isto, como isto é a manifestação do poder de Deus, onde o verdadeiro Pentecostes e o derramar do Espírito Santo vai sempre resultar no povo de Deus tendo um coração pelas pessoas para serem salvas e serem movidas com poder, expandindo o Evangelho. Então, isso eu acho que é o ensino que não está lá, não está nisto em relação ao Pentecostes. E precisa estar lá, desesperadamente. Os pentecostais e carismáticos desesperadamente precisam dessa explicação. Não é simplesmente para ter um bom culto de domingo. Isto faz parte, mas é poder para serviço. Poder para o serviço, é isto mesmo. Acabou o tempo? Agradecemos vocês por estarem conosco hoje, estudando a Palavra de Deus juntos. Vamos continuar no próximo programa, onde nós paramos hoje. E queremos que você esteja conosco. Te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.